Boa tarde, vamos a mais um módulo da nossa capacitação dos profissionais do Colégio SESI e desta vez trabalhando o grande desafio das oficinas de aprendizagem e que é aquele assunto que realmente motiva muito os professores, dá muito trabalho, que é justamente a transdisciplinaridade. E afinal, o que é essa transdisciplinaridade? Como que nós vamos chegar a isso? Né? Como que nós conseguiremos trabalhar nas escolas do Colégio SESI, nas oficinas de aprendizagem, de forma transdisciplinar? Vamos começar então vendo os objetivos deste nosso módulo sobre a transdisciplinaridade. Então, nós hoje vamos tentar definir transdisciplinaridade, vocês vão ouvir algumas palestras, algumas entrevistas sobre transdisciplinaridade, né? Mas o mais importante de tudo é perceber que para que a gente possa trabalhar e pensar a transdisciplinaridade, é preciso quebrar esses paradigmas, né? Volta a palavra paradigma, que é do primeiro módulo nosso, da linearidade dos conteúdos, né? E das especificidades únicas de cada disciplina. Então, como que nós vamos fazer para encontrar formas de desenvolver a transdisciplinaridade na equipe de trabalho da escola e conduzi-la na sala de aula, certo? Então, estes são os grandes objetivos desse nosso módulo. Então, a primeira questão que a gente deve colocar é que a transdisciplinaridade, ela não é recente. Já desde 1994, quando foi feita a primeira carta da transdisciplinaridade, no encontro mundial que se realizou em Portugal, no convento de Arrábida, Mohan, Nicolesco, Lima de Freitas elaboraram a carta da transdisciplinaridade e nós vamos ver alguns artigos dessa carta que vão explicar exatamente o porquê, em primeiro lugar, o porquê da transdisciplinaridade, para depois nós chegarmos à definição do que é e como alcançar essa transdisciplinaridade. A Carta da Transdisciplinaridade diz que uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no conhecimento. Ela deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. E aí aparece uma questão, né, que a gente diz exatamente que quando a gente começa a contextualizar, concretizar e globalizar, a gente sai do ensino acadêmico, que gera um conhecimento em nível exponencial, né, e que faz muito mais as diferenças crescerem. Porque o conhecimento, quem produz conhecimento ou quem tem o conhecimento, se ele é trabalhado de uma forma exponencial, vai abrir muito mais a diferença. Então, como tem que ser essa abstração e como é que a gente vai pensar a educação transdisciplinar? Nós vamos pensar muito em imaginário, intuição, sensibilidade, o corpo, né? Tudo sendo usado para a transmissão dos conhecimentos. Então, este artigo, né, que fala da valorização da intuição, do intuitivo, do imaginário, tá, faz parte, né, da Carta de Transdisciplinaridade, né, é um dos artigos básicos dessa carta e vai nos dizer que há uma necessidade de uma visão mais holística de toda a educação, porque, na realidade, quando a gente trabalha valores, os valores trabalham a sabedoria. E quando a gente tem valores, o valor do ser humano, ele se abre muito mais para a abstração, para o conhecimento, e ele esquece que existem mitos, diferenças, ele se abre muito mais. Então, é importante que haja transdisciplinaridade para que a gente possa conseguir essa visão geral, holística do conhecimento. Vamos ver mais um artigo da Carta de Transdisciplinaridade para entender um pouquinho mais. Quando Mohan, Nicolescu e Lima de Freitas escreveram a carta, no artigo 7º, eles diziam que a transdisciplinaridade toca de perto o interesse dos educadores porque faz emergir da confrontação das disciplinas
novos dados que se articulam entre si e que nos dão uma nova visão da natureza e da realidade. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, nessa nova visão, a gente pensa em reflexões sobre essa abertura de mundo que a gente pode ter. E aí nós vamos pensar em sabedoria como fonte gerando o conhecimento. Né? E aí a gente consegue perceber que a transdisciplinariedade, nessa visão muito mais holística que ela nos dá, ela converge, faz convergir todo o trabalho, e ela só pode acontecer se houver uma boa equipe de trabalho dentro da escola. Vamos ver como continua o processo da transdisciplinariedade? Então, o que é essa transdisciplinariedade? Né? Nós vamos assistir agora a uma entrevista, tá, do professor da Unicinos do Rio Grande do Sul, professor Dr. José Baldiceira, entrevistando Paulo Margutti sobre o que é essa transdisciplinariedade. Vocês vão ver quais são os pontos fundamentais para que a transdisciplinaridade ocorra dentro da escola e, principalmente, o que o professor deve fazer para que ele conquiste essa transdisciplinariedade na sua disciplina. Ok? Vamos à entrevista, então? Nós estamos aqui para um bate-papo interessante sobre transdisciplinaridade. E para isso nós estamos com o professor Paulo Margutti, que é professor, doutor em filosofia pela Universidade de Edimburgo, Escócia, e é atualmente professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Margutti, para nós começarmos a nossa conversa, traço histórico, Edgar Morin já dizia, já afirmava no início dos anos 80, de que já houve uma certa transdisciplinaridade a partir do século XVII para XVIII, né? Principalmente com o racionalismo científico ou iluminismo. Né? Mas essa transdisciplinaridade que ele fala é no sentido epistemológico das ciências, não? Ou seja, quanto à formalização, quanto à matematização, quanto à objetividade, por exemplo, de que elas todas comungavam desses mesmos pressupostos epistemológicos. E, ao ver dele, de Morin, esses mesmos pressupostos epistemológicos levaram a uma compartimentalização demasiada da ciência, do mundo científico. E é justamente querendo escapar disso que ele também prevê e propõe, e muitos outros, né, uma que nós devemos alcançar agora, objetivar uma nova transdisciplinaridade, não mais esta. O que o senhor nos diz sobre isso? Bom, eu concordo inteiramente com a proposta do Edgar Morin, e eu considero que a causa, vamos dizer assim, do fracasso dessa transdisciplinaridade na época do Iluminismo foi justamente o abuso do método analítico. O método analítico é aquele através do qual você pega ou toma uma determinada realidade que você vai estudar e vai decompondo essa realidade em suas partes constitutivas. E quando você chega a um determinado ponto, você pensa que dominou aquela realidade. E você pode ver que o uso ou o abuso, né, do método analítico pode levar exatamente a essa compartimentalização a qual se refere o Morin. Né? Então, nós precisamos agora, pelo fato de estarmos vivendo num mundo muito mais complexo do que o mundo da época do Iluminismo, nós estamos precisando de uma descompartimentalização no sentido de obter meios mais eficazes para resolver os problemas que nós estamos enfrentando. Esses problemas são gravíssimos e muito mais complicados do que no passado. Hoje em dia, tem muitos cientistas, estudiosos, etc., pensadores, dizem assim, a realidade não é compartimentada, né? A realidade é complexa. Isso. E essa objetivar, querendo, então, agora, a transdisciplinaridade, atingir a transdisciplinaridade, é justamente por isso. O mundo do conhecimento também é complexo. O mundo do cientista é complexo, do pensador, do pesquisador é complexo. Agora, como é que se faria, como é que se atingiria porque complexidade é a palavra-chave para a transdisciplinaridade, né? Mas há outros, por outra vez, que dizem que a complexidade em si não basta. Que ela, claro que ela é importante
para a transdisciplinaridade, mas que necessitaria a participação do eu, ali que está a chave. Porque o problema é, a complexidade não traz automaticamente a participação do eu. Não? Ou seja, é alguém que está sozinho com o seu objeto de pesquisa ou de conhecimento. Mas o que se quer é sair disso, né? É sair do eu sozinho com o objeto, mas partir para um eu entre as partes. Como é que se desenvolve isso? A razão isso? é o seguinte, na perspectiva do método analítico, você tem um sujeito, que é considerado um sujeito teórico, objetivo, totalmente descompromissado com seus interesses ou qualquer outra coisa, e que vai estudar da maneira mais objetiva possível o seu objeto de estudo. Mas isso, evidentemente, na medida que nós vivemos num mundo complexo como o nosso, isso não é mais possível. As pessoas constataram isso já. Então é necessário que se supere essa situação. E talvez uma das razões mais significativas que tenha levado a essa constatação foi um drama que surgiu na física, por exemplo. Os físicos, que são os primeiros a usar o método analítico com toda a sua eficiência, né, eles descobriram, num determinado momento, que era impossível estudar uma partícula no mundo, vamos dizer assim, subatômica, né, estudar essa partícula sem que houvesse uma intervenção ou uma interferência do sujeito. Então, não havia mais a possibilidade daquela objetividade que a própria física preconizava, né? Havia uma interferência clara do sujeito na hora de estudar o seu objeto de estudo. E, por exemplo, é só pensar, se você quer, por exemplo, iluminar um elétron, você tem que lançar um fóton sobre o elétron, né? Mas lançar um fóton sobre o elétron é muito pequeno. Então o fóton certamente vai modificar aquele elétron, né? Então o simples ato de observação já envolve vamos dizer, uma participação do sujeito. O sujeito constrói o objeto que ele está observando e sabe que ele participa disso. Então isso significa que, em última instância, né, a consequência seria o método analítico em si já não tem mais muita razão de ser. Você precisa de um método sintético, de um método holístico, onde você percebe a inter-relação entre sujeito e objeto. Né? Que leva em consideração o todo. Isso, leva em consideração o todo. Né? Então, ao fazer isso, certamente a perspectiva analítica começa a entrar vamos dizer assim, em pane, né? E é necessário que se adote uma perspectiva diferente. E essa perspectiva, evidentemente, se a gente pensar, por exemplo, em termos vamos dizer assim, por que transdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, você poderia dizer, o que é a monodisciplinaridade? É o que se fazia na época do iluminismo e que, vamos dizer assim, é o problema que nós temos hoje a resolver. Você estuda um determinado objeto do ponto de vista de uma disciplina. E estamos conversados. Não há nenhuma relação com absolutamente nada. Numa primeira tentativa de se superar esse problema, partiu-se para a multidisciplinaridade. Então nós temos o quê? Muitas disciplinas, mas não há nenhuma conexão entre elas. Né? Então não adianta você ter um matemático, um físico, um químico, um biólogo, né, um filósofo, e cada um traz a sua contribuição, mas não há uma unificação. Professor, é assim que estão organizados os cursos na academia. Na maior parte dos casos. Praticamente. Sim. São multidisciplinares, mas, porque alguns dizem até que multidisciplinar pode acontecer no sentido, por exemplo, eu falo na minha área, por exemplo, mas faço uma ligação com outra área, com a literatura, não, com a física, trago alguns conhecimentos. Não deixa de ser uma só naquele momento que buscou alguma coisa de algo. É o máximo que se faz. Exato. Mas então, mas é uma estrutura empedrada essa, então, Exato, né? Bastante empedrada. E agora se quer dar o salto. Isso. Agora o salto, um primeiro momento nesse salto seria uma pesquisa, uma perspectiva interdisciplinar. O primeiro passo. O primeiro passo. Então, uma questão de... A trans não é atingida de vez. Vamos para a trans. Não, é preciso que haja... É preciso que as pessoas sintam o problema, né, e tentem caminhar na direção dele. Então nós já tivemos, né, a perspectiva unidisciplinar, ou monodisciplinar, depois multidisciplinar. A interdisciplinar já é uma perspectiva um pouco mais rica do que a multidisciplinar, porque ela tenta alguma articulação. Mas essa articulação, esse é que é o problema. Como articular disciplinas que por si são independentes, são autônomas, né? Então, essa articulação ainda é pobre, é uma articulação, vamos dizer assim, mitigada, né?
Então aí é que nós precisamos então de passar para a perspectiva transdisciplinar. O próprio prefixo trans indica que nós estamos superando as fronteiras disciplinares. Então, para superar as fronteiras disciplinares, nós precisamos de quê? De uma visão de conjunto, né, uma visão unitária, que nos permita um fio condutor, de maneira tal que, ao seguir esse fio condutor, nós vamos conseguir articular de maneira harmônica as diversas disciplinas. Mas não pode ser mais, então, a seu ver também, como o senhor já disse, sob o prisma de pressupostos epistemológicos. Porque isso levou, conforme Morin, já levou a comportamentalização. Como é que se poderia... Qual é o viés que se poderia fazer? Bom, algum pressuposto, o pressuposto vai ser necessário. Né? Sim, digamos um só, então, né? Esse pressuposto envolve aquilo que o Capra chamou de um novo paradigma. Então, esse novo paradigma, né, ele é menos epistemológico, mas ele tem a sua epistemologia também. Né? Esse novo paradigma, ele pensa a realidade em termos holísticos, ele pensa a realidade em termos de ligação de teoria com a prática, evita fazer as distinções ou as dicotomias tradicionais, que, vamos dizer assim, são a herança que nós recebemos do iluminismo. Né? Então nós temos que superar essas dicotomias para conseguir alguma coisa nesse sentido. Mas existe, efetivamente, uma maneira diferente de ver o mundo. E essa maneira diferente, ela se baseia muito na abordagem sistêmica. Né? Essa abordagem sistêmica, ela envolve, vamos dizer assim, as teorias do caos, teoria da complexidade, vamos dizer assim, a percepção de que no mundo existem sistemas auto-organizados. Então, isso daria um fio condutor, né, pelo menos na minha opinião, daria um fio condutor no sentido de se conseguir uma perspectiva que fosse trans. Porque, por exemplo, o conceito de auto-organização, ele poderia ser aplicado nas diversas disciplinas. Entende? Então, seria alguma coisa por aí que eu acho que nos permitiria passar para essa perspectiva trans. Então, vimos muitas definições, vimos muitas possibilidades, e na realidade a gente vê que existe um grande desafio aí, porque a nossa dificuldade maior já vem da própria formação do professor, que é uma formação acadêmica que compartimenta o conhecimento, não vê o conhecimento como um todo, como essa visão sistêmica de que nos fala o professor Paulo Margutti. Então, vamos ver o que nós podemos fazer para alcançar essa transdisciplinariedade e tentar achar essa visão sistêmica do conjunto que ele coloca como base fundamental para a transdisciplinariedade. Ok? Então, a primeira questão é justamente de partilhar experiências, sucessos e dificuldades, né? Eu tenho que sair do eu, né, para fazer o nós e pensar no entre, né, que é aquela visão de conjunto de que falou o professor Paulo Margutti, que é justamente essa visão sistêmica. E eu preciso disto, né, quer dizer, eu só consigo isso, ou pelo menos é uma das formas que eu vejo como mais fáceis da gente chegar a isso, é de partilhar as experiências, sucessos e dificuldades, tá, que vão ser partilhadas basicamente nos conhecimentos das disciplinas. O que acontece hoje é que as disciplinas se olham internamente e não conseguem ultrapassar os limites de cada uma delas. Quando, na realidade, o conhecimento, o sentido das coisas, do conhecimento pleno, aquele conhecimento pleno de valores e de significados, ele ultrapassa todas as ciências, né? Ele é o completo, ele é o todo. Então, isso é uma das etapas que a gente tem para partilhar e chegar à transdisciplinariedade. O outro momento, né, é que a gente deve definir caminhos em conjunto para que haja essa garantia da transdisciplinariedade. Como a equipe, né, se formou, a equipe levou tempo para se formar, então agora também precisa levar um tempo, um certo tempo, e vocês viram pela entrevista do professor ali, que ele diz que existem etapas até a gente chegar a esse todo aí, né? E uma das questões também seria, né, da gente poder partilhar conceitos que visam, então,
dar esse conteúdo a eixo transdisciplinar com excelência nos resultados. O que significa isso? Na realidade, eu preciso conversar com o meu colega, eu preciso entender qual é o significado maior da disciplina, como é que ele vê a sua disciplina, para que nós possamos, então, entender, né, nesse partilhar de experiência de conhecimentos, né, para que a gente possa chegar a essa definição dos conhecimentos. E aí, como é que a gente vai chegar, né? Primeiro, eu vejo que nós não chegaremos à transdisciplinaridade se nós não conseguirmos formar equipes de trabalho com uma forte interação dinâmica. Assim como a gente viu naquele trabalho das equipes, né, se montando, os meninos batendo bola, quer dizer, eles começaram a interagir e depois eles tiveram uma dinâmica que chegou até, né, a formatar uma espécie de uma sinfonia, né? Então, essa interação dinâmica a gente precisa ter. No segundo momento, nós precisamos articular e unificar o conhecimento dos professores. Então, o que acontece? René Barbier, né, filósofo francês, ele diz que a sabedoria moderna do mundo aceita olhar as disciplinas científicas como se fossem reflexões filosóficas e artísticas. Então, como que eu vou fazer o professor, né, de uma área científica que ele diz ser exata, olhar de uma forma bem filosófica, pensar filosoficamente a sua disciplina? Isso é preciso fazer, né? Ele vai ter que acertar esse olhar para essa disciplina. E no terceiro momento, para chegarmos ao nosso objetivo, nós teríamos que criar essa inteligência coletiva, né? Nesse partilhar que a gente fez, na criação dessa equipe com essa interação, nós conseguiremos então uma primeira etapa, essa abordagem interdisciplinar, de que falou o professor Margutti, alguns falam multidisciplinar, né? Mas é o primeiro passo justamente para a gente poder dialogar, né, com todos os saberes da transdisciplinariedade. Será que a gente pensa em dificuldades? Claro, existem dificuldades, porque como que eu vou estabelecer esse trânsito entre essas disciplinas, né? O que acontece? Se eu vou pensar, por exemplo, nas disciplinas totalmente diferentes que eram colocadas como humanas e exatas, né? Elas estão deslocadas no seu campo de origem. Então, eu tenho que imaginar que ela não vai ser nem exata, ela não vai ser nem humana, ela vai gerar um terceiro elemento que vai ser híbrido, distinto, né? Que não tem a face de nenhum individualmente, mas é a unidade do todo. Então, a gente vai perceber que surge uma terceira pessoa, um terceiro objeto, né, desse cruzamento das disciplinas. E aí, o que acontece, né, quando a gente consegue fazer este cruzamento, né, a gente vai estar usando, né, todo esse instrumental que vai automaticamente se interagir com as outras formas a partir desse cruzamento. Então, por exemplo, quando nós falamos de materiais de informática, hoje, por exemplo, informática é uma disciplina, né? Academicamente ela tem uma estruturação, só que todas as disciplinas usam a informática para a sua disciplina, eles usam a informática. E a informática não é vista como uma disciplina à parte, ela simplesmente está em trânsito, ela está cruzada dentro das outras disciplinas, está sendo usada para que as outras disciplinas diferentes possam ser trabalhadas. Então, se eu tiver matemática, eu uso a informática para fazer gráficos. Se eu tiver sociologia, eu uso a informática também para fazer os gráficos a partir de uma enquete. Então, eu tenho que começar a perceber que os dados matemáticos ou a própria informática são usadas em várias outras disciplinas, transitam facilmente nessas disciplinas, né? E não são vistas como disciplinas separadas, estanques. E é isso que nós precisamos encontrar nas outras disciplinas. Seguindo aqui no nosso comentário, o que nós vamos fazer, né? Então, como fazer? Primeiro passo, nós temos que estabelecer estratégias de troca, né? E aí a gente faz, no momento que cada um aprende com o outro, como é que eu faço essa disciplina sair da minha concha, né? Então, se eu conheço a outra disciplina, né, eu não preciso ser
expert na outra disciplina, eu tenho só que ter uma contextualização. Então, o professor identifica, né, e situa os contextos. Né? E aí, no momento em que ele faz essa identificação e situação, ele começa, né, a analisar a complexidade de cada disciplina, né? E aí, olhando de fora, cada professor dá a cara, né? Ou seja, as características da sua disciplina. E aí a gente vai conquistando, né, a transdisciplinaridade. Então, vamos no passo a passo agora dessa conquista, tá? Então, nós temos que começar. Professores, transitem por outras disciplinas para que vocês possam conhecê-las. Busquem com cada professor, vocês formam uma equipe de trabalho, busquem a singularidade de cada disciplina. Né? Verifiquem, né, como é possível unir, né, a especificidade, a similaridade, a singularidade de cada uma na inteireza desse conhecimento, para que a gente possa realmente traçar essas rotas, né, uma rota única, né, uma rota de unidade que a multiplicidade nos dá. E aí nós vamos construir, tá, uma simbiose, ou seja, aquela questão bem sistêmica, né, que o professor falou, né, uma visão sistêmica, holística, né, em que haja significado, haja sentido em todas as disciplinas, né, e a gente não vai ser mais nenhum, né, não vou ser nem generalista, não vou ser nem especialista, nós seremos trans, né? E aí a gente pode construir essa rede, né, onde a gente vai compartilhar esses resultados, nós vamos articular o conhecimento e vamos unificar os saberes. E, por sua vez, além dessa, passando das disciplinas para a rede, nós vamos chegar a nós, professores, que seremos profissionais aptos a observar a complexidade como um aspecto estruturante, né, da natureza e do mundo. Então, a gente sabe que o mundo é complexo, que existe essa estruturação, né, e nós precisamos buscar essa estruturação. Eu gosto muito de falar em transdisciplinaridade, e é um desafio a transdisciplinaridade, e eu leio muitos livros de gestão para entender um pouquinho por que a transdisciplinaridade existe na empresa e não existe na escola. E no livro de Thomas Friedman, O Mundo é Plano, ele cita a rede de supermercados americana Walmart como uma sinfonia. Né? Ele cita a sinfonia Walmart. E o que essa sinfonia Walmart tem a ver com a transdisciplinariedade? É que, na realidade, quando a Walmart desencadeia, né, um produto na sua prateleira e qualquer consumidor vai lá e compra, né, o momento em que o consumidor tirou este produto da prateleira, ele começa a desencadear todo um processo que não é único. Né? Ele passa por todas as atribuições, por todas as etapas, por todos os departamentos do Walmart e chega até o produtor lá na vila, lá no outro lado do mundo, porque aquele produtor foi sinalizado de que precisaria mais 1 quilo de tomate, por exemplo. Né? Então, a transdisciplinariedade justamente é isso, quer dizer, tem que haver essa ligação, essa sinfonia, onde exista um acorde perfeito para que todas as coisas funcionem. Então, vamos seguindo aqui, a partir da sinfonia do Walmart, né? Vamos ver como é que a gente vai para essa transdisciplinariedade, tá? Então, ele diz que existe, né, nessa sinfonia do Walmart, existe uma cadeia de relacionamento estimulando a colaboração total. Então, nós, professores, vamos criar essas cadeias de relacionamento, né, com os nossos alunos e vamos chegar a essa colaboração total. Sugiro a vocês que leiam O Mundo é Plano, ele tem muito de sabedoria, da sabedoria moderna, dessa falta de linearidade, né, quer dizer, essa quebra da linearidade para a gente chegar a uma visão mais holística. Tá? Então, como é que eu vejo a transdisciplinariedade? Tá?
No momento em que um professor de biologia me questionou como que eu posso imaginar a transdisciplinariedade, como ele era um professor de biologia, eu imaginei que ele perceberia melhor se eu tratasse da transdisciplinariedade dentro do seu assunto, né? Porque ele tem ainda compartimentado o conhecimento. Então, eu sugeri ao professor, pense, né, no nosso corpo físico, tá? O corpo inteiro. Esse corpo inteiro seria todo o conhecimento, né? Não tem compartimentação, é o conhecimento, tá? Então, nós passando desse corpo, né, nós vimos que esse corpo ele é composto por diferentes sistemas, respiratório, digestório, né? E aí a gente vê que os sistemas seriam as disciplinas, tá? E a teoria dos sistemas, ela diz que considera a interdependência como um fato científico. Então, um sistema se mantém e se renova por si mesmo. Então, as disciplinas elas vão se renovando por si mesmas, elas estão fazendo as suas funções, né? São interdependentes e são reguladas, né, pelos órgãos. Então, o que são os órgãos reguladores, né? Se eu vi que os sistemas são as disciplinas, né? Os órgãos reguladores que estão presentes em todos os sistemas poderiam ser os conteúdos. E os conteúdos, então, se eu tenho um sistema respiratório, né, eu tenho pulmões, né, que seriam os conteúdos aqui, cada um com uma função específica como os conteúdos, mas todos eles funcionando, pulmões, coração, os olhos, todos eles funcionando, presentes em todos os sistemas, né, fazendo com que o corpo funcione, né, automaticamente, né, e faça todo o conhecimento. Então, como é que a gente viria? Né? Como é que eu vejo transdisciplinariedade nesse exemplo do corpo humano? Vejo que todos os órgãos reguladores, né, têm funções diversas e são exigidos diferentemente. Então, aí eu vejo que cada disciplina tem o seu olhar, nós não vamos fugir disso, na transdisciplinariedade existe esse olhar, e a visão sistêmica se dá com esses olhares, né? Mas os órgãos reguladores, tá, eles têm, de acordo com a função que eles exercem, né, alguns conteúdos mais específicos do que outros em momentos determinados. Quando nós trabalharmos as oficinas, nós vamos perceber, né, que de acordo com a situação problema, há disciplinas que são mais exigidas. É a mesma coisa aqui, né, porque se eu for fazer uma corrida, né, eu preciso ter em boas condições, né, o sistema respiratório, mas eu não preciso do sistema digestório talvez tão forte. Mas se eu for fazer, por exemplo, uma boa digestão, eu não vou fazer uma corrida, eu preciso do órgão do sistema digestório. Então, né, esses são os olhares e essa é a definição que a gente pode chegar à transdisciplinariedade. Então, como é que a gente pode pensar? Nós podemos pensar que a transdisciplinariedade pode ser vista como uma rede de todos os sistemas vivos, né? Cada um podendo ser visto isoladamente, mas não podendo viver sozinhos, sem essa ligação. Isto é o conhecimento. O conhecimento não é visto isoladamente, ele tem que ser visto no total, né? O que seria um corpo em que somente o coração funcionasse, né? E aí vem o nosso desafio. Qual é esse nosso desafio? Descobrir os diferentes olhares que as nossas disciplinas podem mostrar, né? Para que a gente possa olhar exatamente como um órgão regulador, tá? No segundo momento, descobrir os olhares das outras disciplinas, né? Para que eu possa perceber o sistema. E depois, então, eu estabeleço essa ligação entre as disciplinas, os conteúdos, os sistemas, né? Para que eu possa chegar ao todo, que no nosso exemplo era o corpo humano, né? Observando todas as possibilidades de enumerar esta inteireza de ser. Então, quando a gente fala nessa inteireza de ser, um belo exemplo que a gente tem é o livro do Fritjof Capra, Ponto de Mutação, né? Ele fala de sistemas vivos, sistemas que auto se organizam, né?
E é isso que nós vamos poder ver agora, né? O livro é Turning Point, né? E a base justamente é a essência está no ser inteiro, né? O filme é do Ben Capra, tá? E a gente então vai ver, né? Nós vamos ver uma parte do filme onde existe também uma percepção, uma cientista, uma física, né? Coloca exatamente onde existe essa geração desse autossistema que se auto-organiza. Então, vamos ao filme. I do think that as long as you continue looking at things through that old patriarchal Cartesian Newtonian lens, you're going to miss out on what the world really is. You, we, all of us, we need a new vision of the world, and we need a more comprehensive, more inclusive science to support us. There is a new theory emerging now, which places all the ecological concepts we've been talking about into one coherent scientific framework. We call it systems theory. The theory of living systems. Living systems? All living organisms, as well as social systems and ecosystems. See, this theory would help us get a much firmer grasp on the sciences that deal with life. Are these all your own ideas, or do other people share them? I mean, has this been applied in the sciences anywhere? Am I a crank? It's okay, Senator. This is real science. And many scientists, including some Nobel laureates, have been working on these ideas. Prigozhin, Bateson, Maturana, just to mention a few. Yes, it is science, but of a new kind. Instead of concentrating on basic building blocks, the systems view concentrates on principles of organization. Instead of cutting things to pieces, it looks at the living system as a whole. How can you think usefully about things in this holistic way? That's what I don't see. You can contemplate them, you can look at them, as Thomas says. But if you want to do something, if you want to get into specifics, by definition, don't you have to take things apart? How can you talk usefully about a tree without talking about its roots or its leaves or its bark? Oh, I could. Without even naming the parts you mentioned. Well, Cartesian would look at a tree and conceptually take it to pieces. But then he would never really understand the nature of the tree. A systems thinker would look at a tree and see the seasonal exchange between tree and earth and sky. Would see the annual cycle, which really is one big breath the earth takes through its forests, providing us with oxygen. A breath of life, linking the earth with the sky and us with the universe. A systems thinker would look at the tree and see the life of the tree only in relation to the life of the whole forest. Would see the tree as a habitat for birds, a home for insects. But if you look at a tree and try to understand it as something separate, you will be bewildered by the millions of fruits it's producing in its lifetime, because only 1 or 2 trees will grow from those fruits. So if you look at the tree and see it as a member of a larger living system, that abundance of fruits will make sense, because hundreds upon hundreds of forest animals and birds will survive because of them. Interdependence. And the tree cannot survive on its own either. To draw water from the ground, it needs the fungus that grows at the tip of each root. And the fungus needs the root to survive, and the root needs the fungus. If one dies, the other dies. And there are millions of relationships like this in our world, each depending on each other for life.
The systems theory recognizes this web of relationships as the essence of all living things. Only the uninformed would call such a notion naive or romantic, because this dependency we all share is a scientific fact. A web of relationships. Yes, but this time it is the web of life itself. The theory of living systems actually provides you with an outline of an answer to that eternal question, what is life? Então, no filme que vimos agora, né, nesse pedaço ali, o que nós observamos? Que existe uma teoria dos sistemas, né, que é uma teoria nova, que busca e explica o mundo como uma interdependência de todos, né, e que vê algo isolado, desprovido de significado. E quando a gente pensa em conhecimento, a primeira coisa que nos vem à mente, né, o que é aprender a aprender, se não tornar alguma coisa com significado para nós, né? Então, basicamente é preciso que, para aprender, tenhamos significado. Então, como nós poderíamos ver, né, os resultados que nós esperamos? Quais são os resultados que nós esperamos ao trabalhar nas oficinas de aprendizagem com esta visão holística, essa visão do sistema, né, dentro da transdisciplinariedade? Quais são esses resultados? Em primeiro lugar, essa visão toda sistêmica, né, do todo, do valor, do não isolado, e é uma visão holística do mundo, né? Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado esperado é que a gente possa, né, consiga trabalhar a aproximação das disciplinas como se fossem realmente órgãos reguladores do conhecimento, como a gente viu no exemplo do corpo humano, né? Como nós vamos trabalhar em oficinas de aprendizagem, né, a metodologia se chama oficinas de aprendizagem e a base dela é a transdisciplinariedade, nós chegaríamos a algumas oficinas muito mais coesas, né, porque nós teríamos uma quebra de barreiras entre as disciplinas com abordagens mais abrangentes, o que nos daria realmente o conhecimento, né? Quer dizer, então a gente vai ver o conhecimento somado para a sabedoria. E nós teríamos então uma definição de conhecimento, ele seria visto, né, como um sistema complexo, que vai atender a uma realidade complexa, né? Por quê? Quando nós pensamos, por exemplo, em realidade hoje, por que existe a escola? Né? A escola existe para atender a realidade que está aí. E a realidade que aí se apresenta é uma realidade complexa. Então, se nós tivermos uma definição de uma escola, né, com uma ampla visão sistêmica, uma visão holística da realidade, os alunos poderão perceber essa realidade complexa. Eles estarão preparados para o desafio do tempo moderno, né, e, consequentemente, para o mercado de trabalho, que é o grande objetivo nosso de preparar o nosso aluno tanto para a vida profissional como para a vida pessoal. Mas nós dizemos que nosso aluno vai fazer um diferencial no mercado de trabalho. Então, para nós concluirmos, vamos ver aqui como se apresenta, né, a transdisciplinariedade. Então, nós vamos ter que buscar essa transdisciplinariedade, tá, para mostrar que, assim como nas equipes de trabalho da sala de aula, o coletivo das disciplinas, né, a transdisciplinariedade, é maior do que a soma de suas partes. Então, a transdisciplinaridade, ela acontece assim como uma equipe de trabalho. Na equipe de trabalho, 1 mais 1 é sempre 3. Se nós conseguirmos trabalhar com oficinas de aprendizagem transdisciplinares, com essa visão sistêmica, com essa visão holística, onde a gente possa partilhar conhecimentos, experiências, em que nós possamos dizer aos nossos colegas de equipe, né, o nosso olhar sobre a nossa disciplina, nós conseguiremos trabalhar muito melhor a transdisciplinariedade.
E este é um desafio para você, profissional do Colégio SESI, buscar a transdisciplinaridade na sua equipe de trabalho. Até mais!